Oi, estamos hoje, mais uma vez, muito felizes por poder compartilhar com você esta maravilha de encontro digital. Missão digital, como nós colocamos nesse título da nossa mensagem de hoje, porque é focado na questão da invasão da igreja nas mídias, nas redes sociais, no mundo digital, né? E que importante que você e eu possamos obter ferramentas, se é que ainda por acaso você não entendeu a necessidade que nós temos como corpo de Cristo, de ir por todo mundo e anunciar as boas novas de salvação, fazendo discípulos, batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sabendo que os sinais nos seguirão. É somente entender que quando ele disse ir por todo mundo, ele incluiu também o mundo digital. Amém? Então essa é a nossa série que está iniciando com missão digital. Então vamos falar justamente isso, o que é missão digital. O que você pensa ou quando dissemos, quando você escuta falar missão digital, né? Literalmente é invadir o mundo digital com as boas de salvação. Começando com as redes que você já está utilizando, né? Começando com as ferramentas que você já sabe administrar. E claro que você deve continuar crescendo, avançando, procurando evoluir, procurando conhecer novas ferramentas para assim poder fazer parte dessa grande comissão que hoje já está dando a volta ao mundo. Hoje é a nossa maior oportunidade para realmente estar indo por todo mundo através das redes. Quais são os meios que você tem à disposição para usar em favor do reino? Olhe ao seu redor, olhe para aquilo que você já está utilizando, olhe aquelas redes que você já administra e comece a utilizá-las em favor do reino de Deus. Nós precisamos ter essa consciência e saber que realmente o inimigo já tem entrado nos nossos lares. O inimigo já tem invadido os lares do mundo através das redes. Agora é a nossa vez de colocar a nossa fé em ação através das redes. Qual é a chamada da grande comissão? E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Marcos 16:15. Disse, vamos dividir um pouquinho esse versículo. Disse, a quem? Ele finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Isso está no verso 14. Então, nós aí temos a clareza de entender que Jesus estava falando aos seus discípulos. Essa ordem foi dada aos discípulos, amém? Então, hoje você e eu, que somos os discípulos desta geração, recebemos a mesma ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho e anunciar o evangelho a toda criatura. Então, hoje você tem a facilidade, amém? Ele disse o que? A ordem do Senhor foi ide. Não foi um pedido, não foi uma sugestão, não foi uma pergunta. Ele deu uma ordem, um imperativo. Ide é uma ordem. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor e atender o seu chamado. Até onde? Pois ele disse tudo, por todo mundo, por todo mundo. E quando você fala do todo, você não pode ficar querendo selecionar, né? Você e eu precisamos orar, buscar da parte de Deus essa revelação, esse abrir do nosso entendimento para poder entender que hoje, mais do que nunca, precisamos invadir o mundo digital. Ele disse por todo mundo. Então, seja o mundo terreno, né? Seja o mundo pessoal, seja o mundo virtual. Ele disse por todo o mundo. Então, ele disse por onde?
Exatamente, o mundo. Nós não vamos pregar pelas galáxias, não vamos partir para Marte. Não, essa história que estão inventando da gente morar em outro planeta não está na Bíblia, tá? Não é de Deus. Ele, nessa terra, nos deu a grande comissão de invadir o mundo, de nos espalhar, de estender o reino de Deus nessa terra. O que vai acontecer quando a gente estiver na eternidade? Só Deus que sabe os planos que tem para nós, que são maiores do que a gente imagina. Então, por enquanto, nós temos uma missão de ir por todo este mundo que nos foi dado, onde o Senhor nos colocou para viver. Então, é aqui que nós temos essa ordem, por todo o mundo. Para quê? Para pregar o Evangelho. Então não podemos fazer de conta que isso não foi falado para nós. Não podemos fazer caso omisso. A omissão é um grande pecado que Deus detesta. Deus não se agrada. Deus, ele faz justiça sobre a missão. Amém? Então, não traga o juízo de Deus sobre a tua vida e cumpra esse, não custa nada, gente. Hoje, mais do que nunca, tem se facilitado para nós, através do mundo digital, a possibilidade de pregar por todo o mundo o Evangelho, as boas novas de salvação. E o resultado, ele diz no verso seguinte: quem acreditar e quem não, amém? Vai ter as suas consequências. Quem acreditar vai fazer segundo a fé que o Senhor tem colocado no coração. Quem não acreditar, quem decidir não fazer ouvidos, não dar ouvidos ao que o Espírito de Deus fala à sua igreja, então ele também tem a liberdade de não acreditar e de não fazer, mas também terá as consequências. E nós? Estes sinais seguirão os que crerem. Então, para você e para mim, nos foi dado uma palavra de ânimo, de fortaleza, uma palavra de encorajamento, para que nós saibamos que só pelo fato da gente obedecer, da gente ir, da gente acreditar, da gente tomar nossa cruz e seguir a Jesus, então nós teremos o respaldo da manifestação da glória de Deus, o respaldo da cobertura do sangue de Jesus, o respaldo da autoridade dada pelo Espírito de Deus. E ele disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, diz Jesus, os expulsarão demônios. O primeiro sinal, viu? Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Então, Marcos 16, do versículo 17 ao 20, nos deixa bem claro a consequência da nossa obediência, o respaldo da parte de Deus, daquilo que Ele falar com aqueles, na vida daqueles que crerem e fizerem de acordo com a sua palavra, com a sua vontade. Então, o mundo digital faz parte do mundo? Claro que sim. Faz parte do nosso mundo hoje mais do que nunca. Há poucos anos atrás se falava, o mundo digital está chegando. Hoje nós estamos vivendo o mundo digital. A maioria das pessoas não saem do telefone, não saem do computador, ficam horas, a maior parte do seu dia, com o olhar fixado nas redes sociais, com o olhar fixado, muitos hoje, grande parte da população tem passado a trabalhar de forma digital. Então, hoje, mais do que nunca, a grande comissão precisa despertar para o mundo digital. Eu dou graças a Deus, glória a Deus, pelas igrejas que têm tomado essa iniciativa e que têm espalhado a informação, que têm brindado ferramentas para outras igrejas, para outros ministérios. Hoje nós temos aqui, hoje eu estou na missão na Argentina e eu pude participar de um congresso aqui, onde participaram várias denominações, várias igrejas, vários ministérios, onde se compartilharam novas ferramentas para estar pregando o Evangelho aqui através do mundo digital. Então, em todos os tempos, os discípulos de Deus tiveram que se esforçar para ir
ao mundo que foram chamados a viver em seu tempo. Com a gente não é diferente. Se eu não tenho conhecimento, eu preciso adquiri-lo. Não saber administrar, não saber usar, utilizar as redes sociais, não é desculpa para a gente não fazer por onde, para a gente não dar esse passo, para a gente não procurar conhecer, adquirir conhecimento. Amém? Posso não ser um especialista em uma rede ou na outra ou em várias, mas eu preciso adquirir pelo menos ferramentas básicas para poder estar utilizando as redes sociais, aquilo que eu já estou utilizando em prol do reino de Deus. Como início no mundo digital, caso você ainda não tenha incursionado, caso você, por exemplo, ainda não tenha abraçado, né, as redes, que hoje é muito difícil, como há 10 anos atrás era muito difícil não ter um computador, não fazer algum curso, Excel, Word, os cursos básicos, né, da informática, hoje também se faz muito necessário, quase indispensável a gente conhecer um pouco de marketing digital, um pouco de manipulação das redes, ter algumas ferramentas para poder estar divulgando a palavra de Deus. A sua missão também inclui o mundo digital e nós precisamos estar conscientes disso, estar atentos ao que Deus fala à sua igreja. E eu falo pela minha experiência. No ano passado, quando se iniciou a pandemia, eu sempre gosto de compartilhar isso. Eu fui sacudida pelo Espírito de Deus e a ordem foi invadir as redes. Até então, eu tinha um canal de YouTube. O canal de YouTube, eu tenho ele, acho que há 8, 9 anos já. Mas eu tinha 3, 4 vídeos, porque o meu único interesse era poder subir no canal alguns registros das missões onde o Senhor me levava para desenvolver o meu ministério, né? Mas eu nunca apareci nos primeiros vídeos, acho que tenho só um vídeo que eu tô aparecendo, o resto eu tô gravando. Eu tô fazendo registros das missões, né? Dos trabalhos que se fizeram naquelas missões. Mas o ano passado o Senhor me sacudiu para poder estar ativando, focando e estudando a respeito das ferramentas que as redes podem nos dar para poder estar fazendo isso, indo por todo mundo e pregar o evangelho. Então, eu te animo a você fazer cursos, tem muitos, mas muitos cursos gratuitos, agora com esse bombardeio do mundo nas redes, né? De tantas empresas terem entendido também a necessidade de entrar no mundo digital, com um afã, com o intuito de estar promovendo as suas empresas, os seus centros, os seus institutos educativos. Então, eles estão oferecendo muitos cursos gratuitos, onde você, pelo menos, se você não pagar o curso depois, você vai poder obter algumas ferramentas básicas para você começar a mexer com as redes, a você colocar um perfil adequado, a você estar divulgando da forma correta. Então, não deixe de fazer. Faça vários cursos até você se encaixar num deles, até você escolher aquele que você quer dar continuidade, mas se arma, amém? Pegue ferramentas para você bem utilizar aquilo que lhe foi dado. Você já está no mundo digital, não tem como fugir. Agora só falta utilizá-lo em prol do evangelho de Deus, em prol de ir por todo mundo anunciando as boas novas de salvação. Lembre que não é sobre você. Muitas pessoas não querem entrar nas redes porque não querem se expor. Era meu caso, eu não queria me expor, eu não queria entrar nas redes para isso, para falar ao respeito das coisas que eu faço ou deixava de fazer. Eu evitei demais. No meu Facebook eu compartilhava algum vídeo de algum evento ou compartilhava as fotos das missões, mas não era de gravar vídeos, de ficar falando, de ficar
me mostrando, né? Então, mas quando eu fui sacudida pelo Espírito de Deus para invadir as redes, eu já não tive mais como fugir, não tive mais como recuar. Eu comecei a entender da parte de Deus que outra vez precisamos nos conscientizar. Quando Deus nos dá a ordem de ir por todo mundo, Ele não está falando de nós. Ele não está nos chamando a nos mostrarmos, né? A estar nos autopromovendo. Quando a gente tem esse temor à exposição, muitas vezes está focado na própria pessoa e não está se focando em Cristo. Nós somos embaixadores dele. Temos que representá-lo aonde nos toque representá-lo, né? Mas nós precisamos entender que estamos representando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao nosso único e verdadeiro Salvador. A nossa cara, nós vamos expor o nosso rosto, porque nós vamos assumir a nossa condição de filhos de Deus com coragem, com ousadia, com intrepidez, sem vergonha alguma, porque nós sabemos que Ele já fez tudo por nós. Agora nós somente estamos sendo porta-vozes da sua glória. Então que possamos ter a mentalidade de João, né? Eu sou apenas uma voz, né, que clama no deserto. Mas sobre o Senhor é o foco, sobre Ele nós falamos sobre Ele, nos focamos nele, anunciamos o poder dele, a salvação que vem somente dele. Então essa é a nossa mensagem, essa é a nossa intenção na hora de entrar nas redes. Então esteja disposto, se for preciso, a pagar o mico. Quantos micos eu já não paguei nesse processo, desde o começo da pandemia até agora, tentando aprender, tentando me armar, tentando, procurando nesse caminho do aprendizado. Quantas vezes graças a Deus que eu aprendi a editar os vídeos também, e que bom que nós possamos verdadeiramente estar dispostos a continuar avançando. Então, as missões agora são apenas das redes? Não, claro que não. Existe muitos missionários que estão lá no campo até hoje, e até os temos conhecido, muitos eu conheci através das redes, viu? Desde que eu fiz o canal do YouTube, que eu tenho o Facebook, eu tenho feito contato, obviamente, na área que eu tenho interesse. Então, eu tenho conhecido há 6, 7, 8 anos missionários na Índia, missionários no Paquistão, no Japão, nos Estados Unidos, na África. Temos viajado pelo mundo, em Portugal, na Espanha, na Itália. Então, não se trata apenas de agora estar somente nas redes. Organize a sua vida, os seus horários, faça tudo com ordem e decência, como nos ensina a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 40. Tudo que formos fazer, nós precisamos fazê-lo com ordem e decência. Minha língua está enrolando, vou tentar falar um pouquinho mais devagar, mas nós temos a possibilidade de dar a volta ao mundo desde os nossos aparelhos. Hoje temos a grande possibilidade de atravessar, dar a volta ao mundo verdadeiramente. Como eu falei, eu tenho contato e hoje eu posso aconselhar pessoas. Olha só a possibilidade, o privilégio que Deus tem me dado de formar um grupo de missionários no WhatsApp. A gente se conheceu pelo Facebook, pelas outras redes, e hoje nós oramos uns pelos outros. Nós compartilhamos as nossas experiências em campo, nós compartilhamos, nos fortalecemos. Nós podemos perceber que quem se levantar para fazer a obra de Deus passa por tribulação, o inimigo se levanta, seja aonde estiver. Alguns lugares são mais difíceis, são com mais contenda, com mais lutas, né, com mais dificuldades, porque desde o governo a lei não ampara, não protege aquele que é filho de Deus. Pelo contrário, desde a lei, com lugares como na China do Norte, como no Paquistão, eles são perseguidos brutalmente, eles sofrem torturas, eles sofrem perseguição, e então a gente vê esses contrastes e consegue
compartilhar e consegue se compadecer e se unir em oração. Nós nos damos cobertura. Muitas vezes a gente tenta ajudar financeiramente, mas nós, geralmente quem está no campo escasseia de recursos. Então não deixe de ser um doador aí. Saiba que estamos pagando o preço. Aquilo que você não pode fazer, nós estamos fazendo. Então nos ajude. Mas não deixe de entrar nas redes, não deixe de fazer missões urbanas, não deixe de atender, de ouvir a voz do Senhor, de ter a sua vida de intimidade e poder dar esse passo de coragem, de estar ajudando, fazendo parte no estender do reino de Deus nessa terra. Temos a promessa de que haveria uma grande colheita nos últimos tempos. E não acho que o mundo digital não tenha sido levado em consideração para que isso aconteça. Porque hoje, mais do que nunca, nós podemos abraçar o mundo com o Evangelho da Paz. Então, eu te encorajo verdadeiramente. O sustento do missionário no campo hoje também tem sido facilitado também pelo mundo digital. Porque existem aplicações, sites de emprego, conexões através de dispositivos, conhecimento das línguas. Hoje o Google Tradutor, ele tem facilitado muito para a gente quebrar em situações de missões no campo, quando a gente não pode carregar a biblioteca, não pode carregar os dicionários com a gente tem essa ferramenta no Google para poder estar, inclusive, procurando emprego no exterior. Eu estou hoje trabalhando para a Appen. Eu te recomendo você pesquisar essa aplicação. É uma empresa australiana que ela me dá tarefas simples que eu posso fazer semanalmente. Eles pagam em euros, às vezes são 2, 3 euros. Não é muita coisa semanalmente, mas é uma coisa que eu precisava para poder dividir o meu tempo, para eu não deixar de fazer a obra, de me ocupar com as coisas do reino, mas poder ter algumas entradas para poder pagar minhas contas, para poder me sustentar. Então, glória a Deus pelo que está acontecendo no mundo digital. Na próxima live, nós vamos estar falando a respeito dessas ferramentas que hoje você e eu, como missionários no campo, podemos obter, podemos alcançar e podemos usufruir delas, podemos trabalhar de forma online. Eles te dão toda uma capacitação também. Você tem empresas que eles te capacitam para você poder ingressar nelas, para você poder trabalhar com elas. Eles têm a forma de pagamento através de uma aplicação que se conecta à sua conta. Então, o mundo digital hoje é necessário que você e eu, como servos do Altíssimo, não sejamos omissos no entrar, no fazer parte e no crescer no conhecimento para poder alcançar ferramentas de qualidade na presença de Deus, utilizando elas em favor do reino de Deus. Mais do que nunca, nós não podemos fazer caso omisso de ingressar, de entrar, de combater o bom combate desde as redes, de poder estar criando quantos artistas nós precisamos para que façam desenhos animados, para que os nossos filhos estejam assistindo, para que eles possam ter essa possibilidade de se deleitar com a arte também, amém? Eu estou muito feliz porque aqui na Argentina existe um grupo de desenhadores e eles trabalham em prol das crianças e têm feito desenhos animados maravilhosos para que eles possam assistir. Eu fiquei chocada quando participei de algumas atividades na casa de alguns parentes meus e eu vi na hora de eles colocarem desenhos animados para as crianças ficarem focadas ali e a gente poder conversar e trabalhar naquele evento familiar que a gente estava tendo, e as crianças tendo como heroínas os demônios, os zumbis, monstros, né? Os maus dos contos de fada, mas o que mais me impactou foi a nova e a última heroína, que é a filha de Satanás. Pensa
numa experiência que eu tive na casa de um dos meus parentes, vendo os meus pequenos, né, os pequenos da família consumindo aquele material e a família totalmente cega, não, eles não são cristãos, e eles sem ter a noção do perigo das coisas que eles estavam brindando aos seus filhos para consumir. Então, mais do que nunca, você e eu precisamos acordar, utilizar as nossas habilidades, os dons que o Senhor nos deu em prol do reino de Deus, introduzir o nosso conhecimento, a nossa arte, as nossas habilidades no mundo digital e poder espalhar canais de bênção para todo mundo. Que Deus te abençoe. Essa é a nossa mensagem para compartilhar com você, que é a igreja digital, que você é a igreja hoje, a igreja digital, e nós queremos te abençoar, podendo compartilhar as nossas experiências e aquilo que Deus já fez na nossa vida. Eu te abençoo em nome de Jesus e eu te aguardo na nossa próxima live.